Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Tiago. Vamos retomar nossos estudos de onde nós paramos em nossas aulas presenciais. Nós paramos quando nós começamos a ver o contexto de Revolução Francesa e hoje a gente vai retomar. Vamos retomar um pouco a falar do contexto para depois entrar de fato na Revolução Francesa, tá? Vamos lá. No primeiro momento, crianças, é importante que a gente contextualize como era o ambiente na Europa, na França mais especificamente, nesse período. Aqui atrás, no plano de fundo, nós podemos ver o que na verdade é uma charge que rolava pelas revistas francesas naquela época. E aqui você pode ver que no chão está deitado um homem, em cima uma pedra, e sobre essa pedra estão duas outras pessoas, simbolizando o da esquerda o clero e o da direita a nobreza. Tá? Então você pode ver que eles estão em cima de um homem que é um homem comum. Essa charge a gente vai ver depois que simboliza o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai melhor identificando de como isso pode ser entendido, tá? A França, ela era um país essencialmente rural. Na verdade, a Europa ainda era um país essencialmente rural. Mesmo depois da formação dos estados modernos, mesmo depois que a gente tem o êxodo rural, mesmo depois que a gente tem o período de ocupação das cidades, a gente vai ter um contexto essencialmente rural. Tá? Mesmo assim, mesmo sendo um país essencialmente rural, a França passava por um processo de crise agrária, tá? Porque enfrentava um período longo de estiagem, né? Um inverno relativamente rigoroso. Esse período de estiagem, ou seja, de falta de chuva, e o período de frio intenso acabava sendo ruim para as colheitas, principalmente de cereais. Dentre os principais cereais, a gente destaca o trigo. Por que o trigo? Porque o trigo ele era a base da alimentação daquela época, principalmente porque ele vai ser a base para as massas dos pães, que vai ser o principal alimento que eles vão consumir nesse período. Então, o fato de você ter colheitas ruins vai gerar uma baixa quantidade de trigo, o que vai gerar uma baixa produção de alimentos, tá? E a gente sabe que esse processo de poucos alimentos, gera uma crise em amplos contextos, tanto sociais, quanto alimentares, quanto políticos. Tá? Ainda, além do mais, a França ela é marcada por essa desigualdade social que eu falei no início do vídeo. Tá? Uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estados, onde você tem primeiro, segundo e terceiro estados. A gente vai ver nos próximos slides que o terceiro estado em si, esse do senhorzinho, desse homem que está marcado, deste homem aqui, está abaixo dos outros, ele, mesmo estando abaixo dos outros dois, do clero e do nobre, esse representa um grupo que equivalia a aproximadamente 95% da população francesa daquela época, de acordo com os censos, tá? A França tinha um quadro de altos impostos, só que os altos impostos, crianças, eram sobre esses. Eles arcavam com a carga tributária total da França. Tá? Depois a gente vai ver que esses altos impostos vão gerar uma crise orçamentária. Por quê? Porque esses altos impostos não vão ser pagos. Tá? A gente vai ter um alto índice de sonegação fiscal. Isso vai gerar um buraco, porque a renda da França ela derivava basicamente dos impostos pagos pelo terceiro estado. Tá? Então, a gente vai ver que a população francesa ela vai ser marcada por essa desigualdade social e pela exploração desse grupo social chamado terceiro estado. Tá? Vamos lá. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e olha como fica a configuração da pirâmide social. Os demais grupos que vão formar o terceiro estado, eles vão ser ele vai ser um grupo pluralizado, ele vai ser um grupo muito amplo. Ele vai ser composto por trabalhadores urbanos liberais. Quem são esses trabalhadores urbanos liberais? São profissionais, são advogados, são jornalistas, são pessoas que vão trabalhar, que vão ganhar muito ou pouco, isso derivava da profissão deles,
mas que independente da quantidade da soma de dinheiro que eles ganharem, eles não vão ter o prestígio social nem o prestígio fiscal que a nobreza vai ter. Então, mesmo que os trabalhadores urbanos liberais, isso vale também para a burguesia, tá? A burguesia vai se dividir em alta burguesia e baixa burguesia. Mesmo que a alta ou a baixa burguesia conseguisse acumular uma quantia substancial de valores, elas não vão ter o prestígio que a nobreza e o clero vão ter. Tá? Por quê? Dentro desse prestígio que a nobreza e o clero têm, tá? Entre eles tem o não pagamento de impostos. Eles não pagavam impostos. Além do mais, as decisões políticas passavam por eles. Claro que o rei ele era absolutista, mas ainda assim as decisões políticas e os melhores cargos, por assim dizer, passavam por nobres e cleros. E você vai ter também os camponeses, que vai ser a galera do interior, a galera que vai morar no campo. E aí a gente diferencia. O pobre não é só porque ele é pobre que ele é uma coisa só. Tem um cara pobre que é camponês, que mora no campo, e tem um cara pobre que é burguês, que mora no burgo. Não se esqueçam disso. O camponês é o cara que vai morar e vai viver do campo. Tá? E o fato desse clero e dessa nobreza ter esse privilégio, esse prestígio social, socioeconômico e tributário, tá? Vai levar eles a ter uma vida de ostentação e luxo. Eles vão viver na riqueza. Eles vão viver de vinho, de melhores alimentos, eles vão viver de não fazer teoricamente nada, né? Eles vão ter suas obrigações sociais, mas do ponto de vista de geração de renda, quem vai arcar com a geração de renda toda é o terceiro estado. O terceiro estado, na sua grande maioria, vai passar por fome e miséria. Na grande maioria. Preste atenção. Apesar de você ter burgueses ricos, alta burguesia, eles não vão ter... eles não podem não passar fome devido ao acúmulo de riqueza e capital, tá? Mas eles vão ser a minoria. Dentro desse grupo, eles vão ser a minoria. Acontece que todo esse contexto de crise orçamentária gerou um problema na França. E para solucionar esse problema de crise orçamentária e de reboliço político, né, reboliço, o terceiro estado começava a questionar, o rei reorganizou as assembleias, coisas que já fazia mais de 200 anos que ele não convocava. Tá? A primeira assembleia que ele vai convocar é a Assembleia dos Notáveis. Tá? Qual vai ser o problema? A Assembleia dos Notáveis, olha o nome, notáveis, ou seja, aqueles que se destacam. E dentro do âmbito social, quem se destaca é apenas o primeiro e segundo estado. Então, só eles vão compor a Assembleia dos Notáveis. Tá? Então, apenas o segundo estado vão compor essa Assembleia. E eles vão decidir que a solução para a crise é aumentar os impostos. É óbvio que isso vai gerar uma certa revolta do terceiro estado, porque eles não vão ser convocados para tomar as decisões políticas, que era algo que eles questionavam há muito tempo. Segundo, que eles vão ser sobrecarregados ainda mais. Então isso vai revoltar o terceiro estado. Como o terceiro estado começou a se aglomerar, o rei então desfez a Assembleia dos Notáveis e chamou a Assembleia dos Estados Gerais. Aí sim, você tem a participação do terceiro estado. Só que é uma participação ilusória, porque a participação, o voto, ele era por estado, ele era o voto estamental. E qual era o problema de existir um voto por estado? Se você tem primeiro e segundo estados que vivem do luxo, você tem um terceiro estado que banca esse luxo, é óbvio que o terceiro estado vai questionar o modo de vida e as decisões, o destino que o dinheiro vai seguir. Ou seja, né? O modo de vida de primeiro e segundo estado estaria ameaçado. Então, para evitar que os membros do terceiro estado mudassem o quadro social que a França enfrentava naquele período, eles decidiram que a votação deveria ser por estado. Então, aí, nós temos duas reivindicações que vão surgir. Primeiro, a equiparação no número de deputados do terceiro estado aos outros dois, que era inferior, o que não fazia o menor sentido, porque o terceiro estado era inumeramente superior aos outros dois, e a votação por cabeça, ou seja, ao invés da votação ser por estado, a ideia era que a votação fosse por cabeça. Qual era o resultado se a votação fosse por cabeça? Ora,
a decisão que ia ganhar mais força era a decisão do terceiro Estado, porque ele tem aproximadamente 95% da população francesa nesse período. Como não vai ser aceito, o terceiro Estado sai, mais tarde vai formar a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Aí nós vamos ter o início da Revolução, no dia 14 de julho de 1789. Veja bem, crianças, essa imagem da invasão da Bastilha está na página 44 do seu livro didático. Você pode até dar uma olhada lá. Tá? A revolução que vai se inserir no contexto vai ser uma de influência iluminista. E a gente vai rever um pouco. Vamos pensar do que se trata o que é uma influência iluminista. A influência iluminista era justamente dentro de um contexto político o fim do absolutismo, a divisão do Estado em 3 poderes, tá? Do ponto de vista ideológico, a separação do Estado e Igreja, entre Estado e Igreja, o fim da presença da Igreja, o fim do domínio da Igreja, na educação, e do ponto de vista mercantil, econômico, o fim da intervenção estatal, ou seja, na economia. Ou seja, a influência iluminista que a Revolução Francesa vai ter vai modificar completamente o âmbito sociopolítico, econômico, cultural, educacional da França. Tá? A Bastilha, que é tomada na foto, era um exemplo do símbolo do poder monárquico francês. Só um detalhe, crianças, Bastilha era um símbolo, era um castelo, era imensa. E a invasão da Bastilha, em 14 de julho, ela vai ser um marco para a Revolução Francesa, porque ela vai mostrar que o povo era superior à nobreza. Só tem um detalhe, eles não invadem a Bastilha para libertar ninguém, ela estava virtualmente vazia. Só tinham 7 presos ali. Então o foco não era libertar. Dá uma ideia, principalmente nesse quadro que mostra uma conturbação social, da ideia de que eles estavam tentando libertar vários presos, só tinham 7 pessoas. E dos 7 presos que estavam dentro da Bastilha, a gente vai ter 4 presos por falsificação, um nobre, que não ficou muito registro, eu não achei registro que ele estava preso, 2 loucos, né? Naquela época, louco era tanto o indivíduo que tinha problemas de cunho mental, né? Quanto pessoas que estavam entregues a mente câncer e tudo mais, tá? Então, olha só as pessoas que estavam presas. Só eram 7. 4 falsários, um nobre e 2 loucos, tá? O que eles vão querer mesmo é ter acesso a armas e munições. Outro fenômeno que vai marcar o início da Revolução é a prisão do rei Luís XVI. Luís XVI é o neto do Luís XIV, do rei Sol, o maior expoente do absolutismo francês e talvez europeu, ao lado do Henrique VIII. A Assembleia Nacional Constituinte ela vai ser formada logo após a saída do terceiro Estado. E olha aí, isso aí está no teu livro, tá? Está lá na página 43. Esse quadro ele retrata os representantes do terceiro Estado reunido após a decretação do encerramento das Assembleias dos Estados Gerais. Tá? Eles juravam se manter unidos até que fosse elaborada uma Constituição. Galera, Constituição é um conjunto de leis que é a lei maior de uma nação. Ela está acima de todos os governantes, incluindo o rei. Então, a ideia de se elaborar uma Constituição, ela é profundamente iluminista. Tá? Além do mais, essa sala que foi utilizada pela prática do jogo da pela, que era uma espécie de tênis. Tá? Por isso que esse momento aí é chamado de juramento do jogo da pela, ou do jogo de pela. Tá? É o nome do quadro, inclusive, do Jacques-Louis David. Tá? Nós vamos ter a criação de uma Constituição que ia limitar os poderes do rei. Nós vamos ter a declaração do chamado direito do homem e do cidadão, muito importante mesmo. Inclusive vai influenciar no futuro a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Só um detalhe muito grande. É os direitos do homem e do cidadão. Tá? Alguns registros indicam que as mulheres chegaram a formar
a Declaração do Direito das Mulheres e da Cidadã. Só tem um detalhe. Elas se aliaram aos girondinos. E daqui para frente a gente vai ver que esses grupos sociais, sociopolíticos, vão ser muito importantes nos próximos eventos. E o fato de essa mulher se aliar aos girondinos, e o primeiro grupo que chega ao poder são os jacobinos, acabou descartando a ideia do direito da mulher e da cidadã. Esse aí é muito direitos do homem. Ainda estamos falando de sociedade patriarcal. Mas bem, o que esse direito do homem e do cidadão vai dizer? Fim dos direitos feudais, que é o direito que o nobre vai ter sobre o camponês, sobre o burguês, de exigir impostos. O nobre não ia mais viver dos impostos pagos pela população, tá? Não ia. Fim da escravidão nas colônias francesas, muito importante, porque o que vai seguir na Revolução Francesa é o Império Napoleônico. E as colônias francesas, principalmente na América, tá? Vão passar por um processo de fim da escravidão. Vamos lá. Fim do voto censitário. O que é voto censitário? Voto censitário é voto por grupo social. Lembra que a palavra censo é a contagem por amostragem de grupo social. Ou seja, é aquela que faz a contagem, que o IBGE vai na sua casa, pergunta quantas pessoas habitam, qual a etnia que vocês se definem, quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos. Censo é a contagem da amostragem pessoal. E quando a gente fala de voto censitário, é a divisão da sociedade baseado na renda. Então, fim do voto baseado na renda, ou seja, fim do voto em que o indivíduo só vota se ele tiver uma certa quantidade de valor. Isso vai dar origem ao chamado voto universal, masculino. Sufrágio, lembra, direito do homem e do cidadão. Sufrágio universal masculino. Todos os homens vão votar. Tá? Todos os homens vão votar. Também nós vamos ter na Assembleia Nacional Constituinte a chamada Constituição Civil do Clero. Se no fim dos direitos feudais a gente tem o fim do direito dos nobres, na Constituição Civil do Clero a gente tem o fim dos direitos do clero, dos privilégios do clero. Isso vai ser representado, entre outras coisas, no confisco dos bens da igreja pelo Estado, ou seja, a igreja que desde a Idade Média acumulava muito dinheiro, muita terra, muita riqueza, né? Tudo isso vai ser confiscado pelo Estado. A redução do número dos bispos e padres, ou seja, não tinha aquela profusão. Vale lembrar que na Igreja Católica, dependendo do quanto de valor sua família tinha, você tinha um determinado cargo clerical, cargo dentro da igreja. Tá? E quando a gente tem a redução de número de bispos e padres, a gente tem um controle por parte do Estado desses indivíduos. Mas por que por parte do Estado, tio? Porque os membros da igreja vão ser funcionários do Estado, para que haja um controle de rendimentos, ou seja, para que a igreja não lucre com o povo, né, através de impostos, dízimo, aquelas coisas que a gente viu na Idade Média. Outra coisa que ele propõe é a divisão dos poderes do governo. Repara só que o tempo todo estamos falando de Estado, não estamos mais falando de rei. Estamos falando de Estado. Se nós estamos falando de um Estado, de uma nação, a gente fala também da divisão dos poderes e a gente já viu um iluminismo. O que é a divisão dos poderes? A gente tem um poder absolutista, um poder com controle total nas mãos do rei, que vai ser agora dividido em 3. Quais são esses 3? Vou te dar aí 5 segundinhos para tu pensar. A divisão dos 3 poderes é a divisão entre executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes são independentes entre si e complementares também. Tá? Ou seja, eles não dependem um do outro, mas eles se complementam. Certo? Isso simbolizaria o fim do absolutismo, o fim do controle do rei. Tá? E vai dar origem aí a formação, vai surgir nesse contexto todo o lema da Revolução Francesa. Liberdade, onde todos na França são livres,
tá? Livres, inclusive, em que o Estado vai privilegiá-los, o Estado, aliás, não vai ter mais privilégios, tá? Não vai ter privilégios porque todos serão iguais perante a lei e todos eles são irmãos da mesma mãe, que é a França. Então você tem liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa, tá? O terceiro estado, eu estou tanto falando de terceiro estado e quanto ele é complexo, mas o que é exatamente esse terceiro estado, afinal? O terceiro estado ele vai ser complexo porque ele vai ser plural, ele vai ter uma gama diversificada de indivíduos. Nós vamos ter os girondinos, né? A alta burguesia, é a galera rica, é a galera que lucra mesmo, tá? São os grandes comerciantes. Eles vão ser moderados. O que significa ser moderado? Moderado é o indivíduo que até quer a mudança, mas ele quer uma mudança controlada, tá? Ele quer se manter no poder. Mas para ele se manter no poder, ele quer evitar conturbações sociais. Ele quer manter o controle. Ele é moderado. Ele quer uma mudança, mas não tanta. Tá? Ele não quer que muita coisa mude. Ele não quer que a estrutura da sociedade mude. Tá? Ele quer que se forme uma nova forma de governo, mas que nada mude muito. É moderado. Tá? Vai ter os jacobinos, que são a baixa burguesia e profissionais liberais, e são radicais. Esses aí querem a mudança completa. Só tem um detalhe, crianças. Os jacobinos, quando eu falo radical e que é a mudança, eles não eram exatamente pobres. Eles eram da baixa burguesia. Eles podiam não ser muito ricos como os grandes burgueses, da alta burguesia. Mas eles também eram comerciantes, eram profissionais liberais, aquele grupo que eu te falei que eram médicos, advogados. Tá? Você não vai encontrar dos jacobinos a galera muito, muito pobre. Porque a galera muito, muito pobre, ela vai fazer parte de um outro contexto social. São os sans-culottes. O que é sans-culotte? Sans-culotte, criança, a palavra sans-culotte, ela deriva do tipo de calça que se existia na época, né? Aquele chamado culotte, que normalmente é aqui na região do quadril, que a gente chama hoje o culotte, né? Aquele acúmulo de gordura, de massa na região do quadril. Essa palavra deriva do culotte, que é o tipo de calça, que é aquela calça que era mais fofa do lado, que tinha, né? Uma reserva de pano ali. Era muito caro. Quem usava esse tipo de roupa era quem tinha dinheiro, que eram os burgueses. Quem não tinha era sem culotte. Tá? Esses trabalhadores urbanos, que eram o carregador, o desmontador, o engraxate, eles não eram jacobinos. Eles até se auxiliavam, né? Eles até se juntavam aos jacobinos, porque às vezes os interesses eram mútuos, mas eles não eram o mesmo grupo. Por fim, você vai ter os camponeses. Tá? Os camponeses eles vão ser uma galera que não vai estar dentro do quadro social da civilização urbana, porque ele faz parte do campo, mas ele também não vai ser jacobino, ele também não vai ser girondino, e ele não vai ser sans-culotte, ele é um grupo fechado. Dentro desses indivíduos, a gente destaca, né, que cada um tem seu papel dentro do seu nicho, dentro do seu quadro social. Tá? Ainda tem um outro grupo que vai participar das assembleias, que é a planície, só que a planície eles eram um grupo muito, muito diversificado entre membros da alta e da baixa burguesia, membros da nobreza, tá? E eles vão jogar esse jogo político e tal. O pessoal não é exatamente história oficial, quase que um conto, né? Planície, o pessoal deu esse nome porque a gente vai ver como é a composição, que ficava de um lado girondino e do outro jacobino, e no meio ficava a galera indecisa que, né, dava uma olhada por cima de todo mundo para ver como é que estava o debate, e dentro desse debate escolher o melhor lado. Ele transitava de acordo com seus interesses. E aí o pessoal dizia que na época eles se assemelhavam a animais olhando do alto das planícies. Por isso que vem esse nome. Também vai ser conhecido como pântano, tá? Pântano ou planície. Como vai se dar a convenção nacional? Opa, né? Isso aí vai ser uma imagem do período do terror e a execução do
uma execução na guilhotina, tá? Esse é um marco da Revolução Francesa. Isso vai estar na página 48. Como vai se dar a Convenção Nacional? Nós vamos ter uma organização física, tá? Jacobinos vão sentar à esquerda, a planície ao centro, como eu estava dizendo, e os girondinos à direita. Por que isso vai ser muito importante? Porque pode ser simbólico, pode não ter importância política nenhuma, já que era só uma posição física dentro de um espaço. Mais jovens. Quem se sentava à esquerda vestia vermelho, ou seja, quem era da esquerda e vestia vermelho, eram os jacobinos. Era da esquerda, vestia vermelho, era radical, tinha uma ideia mais próxima do social, jacobinos. À direita, galera que vestia azul, mais moderada, né, composto por gente muito rica, eram os girondinos. Por que você está dizendo isso, tio? Porque hoje, quando a gente vai falar de formação política, quando a gente diz à esquerda, ou partidos de esquerda usam geralmente o vermelho, ela deriva desse período. Não só desse período. Mais para frente a gente vai ver que essa formação e essa composição ideológica, onde pessoa de esquerda vai seguir essa lógica do vermelho, vai influenciar a Revolução Russa, vai influenciar a expansão do socialismo, vai influenciar a formação do comunismo do Karl Marx, baseado nas ideias do Karl Marx, ou levemente baseado nas ideias do Karl Marx. Enfim, toda essa construção ideológica em cima do que é esquerda-direita hoje, ela deriva daqui. Só tem que ter muito detalhe e muito cuidado, crianças. Na época da Revolução Francesa, mesmo o cara sendo jacobino, mesmo ele sendo da esquerda, sentando à esquerda, mesmo ele usando vermelho, ele não era socialista. Ele era burguês. Aliás, o socialismo nem existia nessa época. Que dirá o marxismo do Karl Marx? Então, muito cuidado. Durante a Revolução Francesa, nós não vamos ter influências socialistas. Muito cuidado com o tipo de informação que você vai obter, tá? Porque a ideia do socialismo ela só vai surgir bem depois da Revolução Francesa, tá bom? Aqui, esquerda e direita, ela tem a ver com a orientação do espaço físico, aliás, com a ocupação do espaço físico, tá bom? Vamos lá. Fuga do rei e tentativa de controle. Lembra que eu te disse que o rei Luís XVI fora preso? Ele foi, de fato, preso, tá? Só que ele fugiu e tentou se aliar à Prússia, tá? Porque a rainha da França, ela tinha uma ascendência prussiana. Então, para tentar recuperar, para auxiliar o rei a recuperar o trono francês, que ia favorecer o Império Prussiano, nós vamos ter uma aliança de uma formação entre monarquistas franceses e o exército prussiano. Para defender a França, vai se formar o chamado Exército Popular. Presta muita atenção que a gente falou mais ou menos, olha só como o contexto casa. A gente falou isso lá em Revoluções Inglesas e a formação do Exército do Novo Tipo. Aqui vai se dar de forma parecida, porque nós vamos ter um agitador social, principalmente a figura do Robespierre, tá? Que vai ser o principal líder jacobino, e esse cara vai incendiar o povo, formar um exército francês. Eles vão vencer a guerra, o que vai aumentar a identidade nacional, a identidade de povo. O povo vai se sentir herói, vai se sentir participante da defesa dos seus direitos, vão prender o rei e vão executar a família real em praça pública. Infelizmente era normal. E a gente vai ver que isso vai se tornar ainda mais normal. Por quê? Porque a partir desse momento a gente vai ter a formação do Comitê de Salvação Pública. Tá? Esse Comitê de Salvação Pública ele vai estar inserido dentro do contexto chamado Período do Terror, que é o período em que os jacobinos, que são radicais, junto com os sans-culottes, vão ficar no governo. Nesse período, entre 92 e 95, a gente tem a formação do Tribunal Revolucionário, a gente vai ter a perseguição de opositores, tá? E a gente vai ter o banimento dos nobres, tá bom? Muitos nobres vão ser banidos, os opositores vão ser presos, alguns vão ser mortos na guilhotina.
e praça pública para que todo mundo pudesse ver que, além de um festival, que infelizmente a população francesa gostava disso, era uma espécie de exemplo para os demais, certo? Vamos lá. Fase do diretório. Tá? Entre outras coisas, aquilo que eu te falei lá na convenção da abolição da escravatura nas colônias, também está presente na fase do terror, tá bom? Todas essas conquistas ditas sociais, elas são da fase do terror. Só que o que vai marcar a fase do terror é a perseguição à oposição. Vai ser sangrento, por isso que o nome é fase do terror. Tá? O que vai acontecer? Os girondinos, ameaçados por essa expansão agressiva dos jacobinos, vão se aliar e vão convencer a população que os jacobinos eram perigosos e que era, na verdade, necessário que a população se revoltasse contra os jacobinos e contra essa chacina. Nasce, então, a chamada fase do diretório, que vai ser marcado pelo golpe do nono termidor, ou reação termidoriana. Essa questão de termidor é porque houve uma mudança. Como a Revolução Francesa marcava um novo início, eles, inclusive, e como eles rompiam com a igreja, eles romperam com o calendário. Porque o calendário naquela época era o calendário cristão, baseado ainda no calendário do Vaticano. Então, os revolucionários vão criar o calendário da Revolução. Eles não estavam mais inseridos no ano 1790 e tanto. Estavam no ano 1 da Revolução. O golpe do termidor ele vai acontecer no ano 4 da Revolução. Tá bom? Além do mais, os meses foram substituídos, janeiro, fevereiro, março, eles foram substituídos por meses relacionados com fases da natureza, tá? Com estações da natureza. Tá? O nono termidor, se eu não me engano, é fevereiro ou setembro, não lembro agora. Tá? Mas o que é importante, isso não é importante. O que é importante é que você saiba que essa terminologia ela é, na verdade, uma mudança de calendário. Tá bom? Os girondinos, com apoio popular, assumem o controle político. Tá? Eles vão estipular, entre outras coisas, a volta do voto censitário. Rapaz! O povo ajudou os girondinos a subirem ao poder, a ascenderem ao poder. E agora o cara me volta com voto censitário, renda mínima? O que isso significa? Exclusão do povo. O povo não vai mais participar politicamente. Por que eles vão excluir o povo, tio? Eles não queriam que o povo, tomasse decisões que favorecessem o povo. Queriam manter o controle para eles. Por que o nome é diretório? Porque nós temos 5 diretores que vão governar. Que 5 diretores são esses? São 5 girondinos que vão tomar as decisões políticas. Tá bom? 5 diretores vão investir no exército profissional. Por quê? Justamente para evitar novos conflitos sociais. Eles agora vão ter um exército profissional mesmo. Entre esse exército, nós temos a figura do Napoleão. E aí é que vai ter a substituição, no ano de 1799, do diretório pelo consulado. Esse consulado vão ser 3 cônsules que vão substituir os diretores. Em 99, o Napoleão vai ser nomeado primeiro cônsul vitalício. O que é vitalício? É para sempre. Ele não vai passar por processo de eleição. A partir daquele momento, ele vai ser primeiro cônsul, ou seja, ele vai ser o cônsul maior que os outros cônsules, e vitalício, para sempre. Se você tem um cara que toma todas as decisões políticas, que concentra em si todas as decisões políticas, e que ele vai estar ali para sempre, com direito inclusive à hereditariedade, você tem um retorno. Ou seja, nós não temos mais uma família real no poder, nós temos nobres no poder. No entanto, Napoleão vai assumir uma característica de centralização política. Então, nós temos aqui o fim da Revolução Francesa, que foi gigantescamente importante, tá? Foram quase 10 anos. No entanto, nós temos aí um retorno ao antigo sistema, agora na mão de um outro governante. Tá? A gente vai ver nos próximos capítulos que o Napoleão ele vai assumir
título de imperador, né, essa postura de imperador e de ditador no seu governo, que a gente chama de Era Napoleônica. Crianças, assim, esse foi o nosso primeiro conteúdo trabalhado com vocês do 8º ano, tá? Nós vamos sempre manter contato via plataforma do Positivo On, tá? Ou seja, nós sempre vamos nos manter em contato via aquelas mensagenzinhas. Nós, os professores, estamos aqui a postos para auxiliar sempre vocês no processo de educação. Eu gostaria de saber que vocês contam com o total do nosso apoio. As provas estão chegando, tá? E o total do nosso apoio para que vocês atinjam êxito nessa sua jornada, tá bom? Fiquem com Deus. Próximo encontro.